Paz e bênção para você e sua família nesta quinta-feira. Estamos unidos de coração para rezarmos a Lexio Divina, pedindo hoje a intercessão dos Santos Anjos da Guarda, que a igreja hoje faz memória. Que bom que podemos contar sempre com o auxílio dos Santos Anjos da Guarda, que caminha conosco, que nos auxilia, que servem a Deus, ajudando a cada um de nós na nossa missão, nas nossas necessidades. Então, peço hoje que o seu anjo da guarda possa lhe auxiliar em tudo aquilo que você precisa. Rezando hoje pelas crianças. Tem criança aí na sua casa? Tem criança aí onde você trabalha? Então, que o Senhor abençoe as crianças neste momento, para que também sejam guardadas pelos santos anjos. Vamos rezar juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5 e o versículo 10. Vamos juntos. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, importante dizer teologicamente que aqui é um fundamento muito claro, né? E bem direto, né? Que existe realmente os anjos que nos guardam, porque os seus anjos, referente às crianças, dizendo que os seus anjos os veem o tempo todo sem cessar na face do Pai que está nos céus. Então, de fato, nós temos anjos que nos cercam, que nos auxiliam e que são seres espirituais de Deus, nos trazendo a graça que Deus sempre nos dá, nos auxilia. As graças de Deus que são trazidas pelos anjos, como por exemplo São Rafael, que levou a graça para Tobias, para levar ao seu pai Tobite para a cura dos seus olhos e assim por diante, né? Enfim, nós sabemos que isso é real, mas também tem uma certeza muito grande. Os anjos estão para nos auxiliar a viver esta vontade de Deus. Não é só para nos trazer o auxílio do céu, também, mas para nos ajudar a viver da forma certa que temos que viver. E eu acho muito bonito quando lemos o Evangelho, porque fica muito claro como temos que fazer. Jesus não foi obscuro, não foi assim enigmático, é muito simples. Como que eu devo fazer? Seja como uma criança. Se nós formos olhar uma criança, não que ela seja perfeita, não tenha pecado, mas tem algumas características que nos chamam a atenção. A humildade, a alegria, a simplicidade, a pureza e, sobretudo, o coração sempre aberto, dilatado, querendo crescer, querendo aprender. A criança tem essa disposição. Então é importante a gente buscar neste ser criança, que Jesus não está falando sobre que a criança não tem pecado, que ela não tem imperfeições. Claro que sim, todas as crianças têm seus pecados, suas dificuldades, mas olhar o perfil da criança, as características que nós devemos conservar em nós, humildade, simplicidade, né? Você vai dizer, mas tem criança que é birrenta, tem criança que é revoltada, tem criança que é desobediente, tem criança que é maldosa, mas não é sobre isso. Jesus não está falando da criança em si como se estivesse falando de um protótipo perfeito, né, santo. Não é sobre isso, mas características que nós, muitas vezes, quando crescemos, perdemos. Aquela pureza, aquela inocência, aquela disposição, aquela alegria, aquela vontade de amar, facilidade em perdoar, não é? Então, é importante nós olharmos a criança e percebemos que ali há uma coisa muito importante. E, sobretudo, o que Deus mais queria de Israel, a certeza de que não vai se separar dele. A criança tem essa dependência e ela não se sente mal com isso. Pelo contrário, ela se sente bem sabendo que precisa do pai e da mãe. Então, essa dependência que nós muitas vezes perdemos quando a gente acha que cresce e tal, agora eu ganho meu dinheiro, meu salário, a gente acha que não precisa mais do pai e da mãe e começa a fazer o que dá na cabeça. A criança não. A criança estará sempre ali. Por mais dificuldade que ela tenha, ela vai estar sempre à disposição do pai e da mãe para
poder viver esta dependência. Então, Jesus quer isso de nós. É importante a gente viver esta dependência de Deus como seres humanos que somos, como filhos amados de Deus. Então, viver esta pureza de criança, viver esta dependência, que é o que Deus quis formar no povo de Israel no deserto, para que o povo pudesse depender dele. Então, é importante nós buscarmos sempre esta certeza. Eu dependo de Deus, não é só preciso, eu dependo. Então, eu não quero caminhar sozinho. Por isso que eu conto com o auxílio de Deus. Lembrando que o senhorio de Jesus, eu tenho falado muito isso nas minhas pregações, não é só o poder de Deus para nos proteger, mas para nos guiar, nos ensinar, para nos ordenar, para imperar a sua palavra sobre nós e reinar em nossa vida. Então, façamos como essas crianças, tenhamos o coração puro, aberto, para vivermos a vontade de Deus e não sermos desprezados. É importante isso, viu? Vivermos acolhendo o amor de Deus e as suas ordens, para que não sejamos desprezados nesta terra. Que o nosso coração possa acolher sempre as ordens do Senhor e que nunca esqueçamos disso. Nós dependemos do Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. Infelizmente, digo isso com o coração partido, mas a impressão que tenho é que às vezes o ser humano ele vai se achando independente demais. Ele, dependo de Deus, então ele vai desprezando a Deus, né? E na verdade, mal sabe ele que está sendo o mal que está fazendo a si mesmo, né? Desprezando a Deus, sua palavra, sua ordem, sua proteção, sua palavra. Então, peçamos ao Senhor neste dia, que a igreja faz memória aos santos anjos da guarda, que nós sejamos guardados, para que possamos também viver em tudo esta obediência a Deus, esta pureza, esta bondade. O coração da criança é um coração bom, um coração perdoador. Possamos viver o coração dilatado para o amor de Deus. Senhor, neste dia de hoje, pedindo a intercessão dos santos anjos da guarda, nós queremos te pedir, Senhor, abençoa cada um agora, de modo especial as crianças que estão assistindo a Lexio Divina, abençoe a cada uma delas, dando força, coragem e conservando no coração desta criança pureza, humildade, simplicidade, amor, perdão e, de modo muito especial, essa dependência que elas sabem que tem dos grandes, dos tutores, do pai, da mãe. Então, dai-nos esta graça, Senhor, de vivermos sempre sabendo o quanto somos dependentes de Deus. Por essas crianças, por cada um de nós, pela cura dos enfermos, pelo milagre na vida desta pessoa, por aquilo que hoje é mais importante, pelo socorro do céu, pelo auxílio dos anjos da guarda, para aquilo que mais precisamos na nossa jornada desta quinta-feira, nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Depender de Deus, saber depender dele. Este é o nosso ato deste dia de hoje. Nossa ação concreta, nossa contemplação nos leva a perceber, entender e reconhecer. Eu dependo de Deus. Dependa dele. Não consegue fazer nada, nem eu nem você. João capítulo 15, versículo 4. Sem mim vocês não podem fazer nada. Esta é a nossa ação do dia de hoje, ser dependente de Deus. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu te fazer um convite. Hoje, quinta-feira, dia de adoração na nossa casa, a Casa Bom Samaritano, é a sede da Missão Louvor e Glória, que fica ali na rua Pedro de Toledo, 908, em frente à Catedral São Bento. Então, se você quer adorar hoje, o Santo Santíssimo fica exposto 24 horas ali, de 7 da manhã até amanhã, 7 da manhã. Então, você pode ir a hora que você quiser, de madrugada também, tá bom? Vem adorar a Jesus conosco nesta quinta-feira, até amanhã cedo, na sexta-feira, tá certo? Então, o horário que você for, o Santíssimo estará exposto. Ela tem sempre um sentinela lá orando, tá certo? Outra coisa, nós começamos este mês de outubro, o mês missionário, a campanha das missões. A campanha de oferta, de coleta para as missões. Se você pode ajudar a nossa missão, a Missão Louvor e Glória, este missionário e tantos outros que fazem parte da Missão Louvor e Glória, faça a sua doação generosa. Aliás, quero agradecer, porque em todos os dias, primeiro de cada mês, nós nunca fomos tão abençoados como ontem, dia 1º de outubro. Muitas doações generosas. Obrigado, viu? Eu venho aqui agradecer também. Eu peço, agradeço e reconheço. O primeiro dia do mês mais abençoado foi o de ontem, 1º de outubro. Então nós estamos fazendo esta campanha
né, do mês missionário para que você ajude as missões e os missionários. Se você pode, se você tem condição, seja generoso e torne-se amigo da Boa Semente, tá bom? Um beijo no seu coração, até amanhã.